E nesta semana de investimento aqui no seu canal Checho Plus, onde vamos falar de todos os brokers, ou já estamos a falar de todos os brokers, hoje vamos falar possivelmente do melhor broker para investir ou de um dos melhores, porque está sempre na discussão se é TDA Ameritrade, se é Interactive Brokers, se é eToro, mas sempre o Interactive Brokers está na conversa. Assim que hoje vou mostrar-vos como se registrar, e em futuros vídeos, dependendo do que vocês me pedirem, vou trazer vídeos a falar das comissões, de como se pode investir, de um tutorial já dentro da plataforma passo a passo, mas bem, no dia de hoje vou mostrar-vos como investir. Como registrar-se, peço desculpa, tal e qual. Primeiro de tudo, para se registrarem, vou deixar um link na descrição do vídeo que vos vai redirecionar para esta opção, e é que se quiserem registrar-se com o meu link e durante um ano, se não estou em erro, mantiverem menos ou bem mais de 10 mil dólares nesta conta Interactive Brokers, podem chegar a receber até $1.000 em ações do mesmo corretor que eles cotizam na Nasdaq. Então, se quiserem fazê-lo, aí é uma opção, pois não perdem nada. Simplesmente abrem e se em algum momento da vossa vida conseguirem isto, vão receber esta quantidade de ações, obviamente com certos termos e condições, mas bem, simplesmente uma vez aqui, clicamos em Open Account e assim que abrirmos esta opção, leva-nos ao seguinte, que é primeiro o nosso e-mail, depois um nome de utilizador. Isto vou preenchendo convosco, obviamente com dados completamente falsos, porque já tenho a minha conta pessoal, mas então por aqui vejamos, tenho um e-mail que nunca utilizo, que criei há muito tempo e simplesmente o deixo aí. Em username é um nome de utilizador, então aqui vamos pôr, por exemplo, Checho o melhor, vamos ver se está disponível, quem sabe alguém já o tenha. Depois, em password, temos que escolher qualquer palavra passe que queiramos, apenas deve ter estes itens daqui, então vou pôr aqui uma palavra passe e diz-me que está completamente bem, depois volto a repeti-la e pronto. No país, devo selecionar o país de onde sou, não se preocupem se são da Colômbia, este corretor obviamente é dos Estados Unidos, mas permite-nos, colombianos, registrar-nos, clicamos em Create Account e simplesmente vamos esperar que carregue. Uma vez carregue aqui, vamos clicar em guardar e simplesmente, bem, eu guardo porque são dados da conta, mas vai aparecer o seguinte, então se quiserem podem clicar com o botão direito se estão no Google Chrome e clicar em traduzir para português. Uma vez clicado aqui, vai dizer-nos que devemos verificar o nosso e-mail e confirmar o endereço, então vou entrar no e-mail e mostrar-vos a que se refere, é especificamente este e-mail que diz que devemos confirmar a nossa conta, clicamos simplesmente em confirmar e-mail e assim que o fizermos começa a carregar e diz-nos que, bem, ok, que o nosso e-mail já foi confirmado, se voltarmos a esta página, automaticamente tinha estado a carregar e já desapareceu o anúncio. E agora sim, o que devemos fazer a seguir? Selecionar um destes tipos de contas, de facto vou retirar a tradução um momento para que vocês possam ver que em inglês da mesma forma se entende perfeitamente, senão então voltam e traduzem. Mas bem, a individual é literalmente para uma só pessoa, é se vocês estão sozinhos e querem abrir a vossa conta e investir vocês mesmos por vocês mesmos. Depois, o de articulação que se chama Joint, este é para partilhar entre dois titulares. Se vocês quiserem abrir talvez uma conta com o vosso parceiro ou com amigos ou com familiares, podem fazê-lo, ou se diretamente quiserem abrir uma conta de reforma, mas isto, como veem aí, é para pessoas que tenham a documentação suficiente para serem residentes fiscais nos Estados Unidos, no nosso caso desde a Colômbia ou desde qualquer país da América Latina. Vamos a selecionar individual. Assim que selecionarmos individual, descemos por aqui e clicamos em iniciar a aplicação. Assim que clicarmos aí já nos vai carregar o seguinte, novamente, se quiserem podem voltar a pôr em inglês, que da mesma forma se entende muito bem. Se vocês utilizaram o meu link de registro, vai aparecer o seguinte, que estão a completar esta aplicação como um referido, se quiserem fazê-lo. E depois por aqui, bem, como somos considerados nós, neste caso é Mr., depois First Name, então vamos colocar qualquer um, não sei, Pedro. Middle Name é o nosso segundo nome, isto é completamente opcional, se o tivermos colocamos e se não, não. Digamos que se o tivermos então chamamos-nos Pedro Andrés e no last name digamos que aqui é Rodrigues Pascal, não sei. Depois Address Line 1, isto basicamente é a nossa morada, então se clicarmos aqui devemos colocar a morada tal como aparece num dos nossos certificados bancários ou extratos bancários, que recomendo que se tiverem Bancolombia, utilizem Bancolombia, porque para poder enviar esta documentação vamos precisar de enviar um extrato do nosso banco e nesse extrato precisa de estar a morada. Eu tentei fazê-lo com Da Vivienda, mas Da Vivienda no extrato pessoalmente não me mostra nenhuma morada da minha casa, enquanto que Bancolombia sim. Então o que fiz foi enviar a documentação de Bancolombia. Então se tiverem conta poupança em Bancolombia, descarreguem um extrato e aí onde diz a morada, copiem essa morada tal como está aí e coloquem-na aqui tal como está. Por quê?
porque depois disto vamos passar por um processo de verificação para que a nossa conta seja verificada. E se, por exemplo, aqui escrevemos carreira 24 e no documento diz CR, ou seja, como uma denominação, como uma abreviação do nome, mesmo que signifique o mesmo, eles não vão entender assim porque estão nos Estados Unidos, onde o contexto é completamente diferente. Portanto, literalmente, se nesse recibo ou extrato diz carreira 24, vocês devem colocar carreira 24. Se diz Cali com K, devem colocar Cali com K, exatamente como está no extrato. Pronto, uma vez que o coloquem aqui na linha de endereço 2, isto não é necessário que coloquem depois na cidade, isto sim é obrigatório, pois depende de onde vocês estejam localizados, seja Bogotá, seja Medellín, seja onde for. Então, vou colocar aqui como diz, Cali 24, não sei, vamos supor que somos de Bogotá, que avenida? Cali 24, pronto. E que isto estava vazio, aqui colocamos Bogotá. Então, de que local somos? Neste caso, Distrito Capital de Bogotá. E o código postal é algo também importante, porque se requer o código postal, se vocês procurarem código postal na Colômbia, vai aparecer isto, mas temos que descer a esta página que é de 472, e aqui literalmente vai aparecer, e a única coisa que temos que procurar é, por exemplo, a mim aparece o pontinho aqui em Bogotá, porque estou localizado em Bogotá, e o que devo fazer é procurar aqui em todos estes locais que aparecem por aqui em que parte estou localizado. Então, por exemplo, se estou por aqui em cima, nesta área que se chama Las Férias, simplesmente este código que aparece aí 111061, esse vai ser o meu código postal, e o mesmo com outros locais. Por exemplo, se eu vier por aqui e for para Medellín, percebo que aqui Medellín também está por diferentes zonas, então se eu viver deste lado, que acho que se chama Buenos Aires, aqui então colocamos isso, então eu vou colocar aqui qualquer número, vou colocar 1000, pronto e pronto, tão simples quanto isso. Neste momento surgem-nos 3 alternativas. Qual é o significado destas alternativas? Isto é no caso de possuirmos um endereço postal distinto. Em que sentido? Isto é mais para os Estados Unidos, literalmente aqui na Colômbia não nos enviam nada, mas é no caso de algum documento, algum extrato ou algo que nos tenham que enviar fisicamente para onde nos vão enviar. Esta opção é útil se, por exemplo, vivem numa casa, mas trabalham num escritório, então é mais fácil receber os documentos no escritório. Nesse caso, marquem esta opção e coloquem a morada do escritório para onde querem que os documentos sejam enviados, mas literalmente nunca chegam documentos. Agora aqui diz que selecionamos esta opção se tivermos alguma outra cidadania além da colombiana. Isto aparece assim porque selecionei o país Colômbia, mas se vocês selecionaram Chile, vai aparecer Chile. Então, se vocês são colombianos, mas ao mesmo tempo são uruguaios, devem então selecionar isto e habilitar que tem outra cidadania. E finalmente, se nascemos fora da Colômbia, se nascemos, por exemplo, se somos da Colômbia, residimos na Colômbia, mas nascemos no Equador, então colocamos aqui. Agora o phone tip, isto basicamente é o nosso número de telemóvel. Então aqui vamos selecionar que tipo de telefone temos. Se, por exemplo, vamos colocar o número do trabalho, vamos colocar o número do negócio de fax. Neste caso, deixem-no em mobile e em location. Vão escolher o país. É importante que selecionem o país ao qual pertence o vosso número, porque pode ser que estejam na Colômbia, mas tenham um número que está registrado em Espanha que começa por +1. Acho que é +1. O do Ziwa é +1. Bem, o que começa em Espanha, vocês entendem. Então, neste caso, simplesmente selecionamos o país, aqui não temos que colocar o indicativo. Se colocarem o indicativo, isso vai causar um problema mais tarde e podemos colocar um número, pois obviamente sem o indicativo, ou seja, sem o 57, o 51, etc., apenas o número tal qual após o indicativo de cada país. Se não souberem qual é o indicativo ou prefixo do vosso país, simplesmente procurem e saberão que depois disso não o tem que colocar, antes disso não o tem que colocar. Então aqui geralmente os números são desta forma, se eu coloquei aqui um número qualquer, mas vamos ter que colocar obrigatoriamente um número nosso, porque é aí que vão verificar a nossa conta, por isso tenham isso muito em conta, como já disse. Agora, data de nascimento, aqui o mesmo, vamos colocar, digamos, depois por aqui o estado civil, basicamente isto é, se estamos solteiros, né, se estamos casados, divorciados, etc. Então, o que quer dizer isto? Que legalmente o estejamos, ou seja, aqui me refiro com isto. Se vocês, por exemplo, têm uma namorada, vivem com ela, mas não estão casados oficialmente sob uma lei, então vocês estão solteiros, assim que colocam solteiro em single. Depois, número de dependentes. O que quer dizer isto? A quantidade de pessoas que dependem economicamente de vocês, por exemplo, podem ter 2 filhos menores de idade que ainda dependem de vocês. Então colocam 2, né? Se não tem filhos, não tem nenhuma pessoa a cargo de vocês, então simplesmente colocam 0. Em seguida, o imposto de residência, basicamente é o país ao qual pertencem os nossos impostos ou onde pagamos impostos. Não importa que vocês não paguem neste momento, não declarem renda nem nada na Colômbia, apenas onde vocês, em caso de pagarem impostos, seria na Colômbia. No número de identificação fiscal, aqui é o nosso número de cartão de cidadão, e vamos colocá-lo como aparece no nosso cartão. Então podem colocá-lo como 102485 blá blá blá. Pronto, exatamente assim. Colocamos o número e pronto, e deixem-no exatamente assim.
Agora, a identificação, é importante que coloquem a identificação que tem disponível, já vou explicar por quê. Primeiro, o país, ou seja, o país ao qual pertence esta identificação, no vosso caso é a Colômbia. Depois, o tipo de documento, aqui vai mostrar-nos diferentes tipos de documentos que podemos enviar, então se apenas tem cédula, selecionem esta opção aqui, aqui diz nacional. Se tem passaporte, selecionam passaporte, e se tem carta de condução, selecionam carta de condução. Então, simplesmente neste caso, por exemplo, selecionamos este aqui, e o que vamos fazer é copiar este mesmo número que está por aqui, colamos-lo aqui, e isto na Colômbia não se aplica, porque na Colômbia o nosso número de documento não expira, ou pelo menos o antigo, não sei se o que agora é digital tem data de expiração, mas o antigo não tem data de expiração, que é o que eu pessoalmente utilizo e coloco que não. Se vocês são de outro país, acho que na Argentina expira a cada certos anos e tem que ser renovado, colocamos que sim e colocamos a data de expiração. Agora, emprego, então neste caso, o que temos que selecionar é o que somos nós. Se estamos empregados, se estamos reformados, se somos independentes, esta é a opção. A terceira, trabalhador independente e se somos estudantes. Se estamos desempregados, esta seleção é muito importante porque se derem informações erradas, podem ter a vossa conta rejeitada. Então, neste caso, digamos que vamos selecionar que somos independentes e vamos colocar o nome da nossa empresa. Então, digamos que eu trabalho para a Checho Plus e aqui a morada, neste caso eu vou copiar a mesma que tinha colocado por aqui, acho que era Rua 24, vamos colocar Rua 24 e deixamos assim tal e qual, embora esta não fosse, acho que era Avenida 24, não era AC, agora sim é esta, acho que é a mesma que está acima, vamos verificar. Lembrem-se, não é importante que seja a mesma, porque uma coisa é onde trabalham e outra onde vivem, mas eu quero colocar a mesma. E aqui na cidade, colocamos neste caso Bogotá, no vosso caso no outro lugar, o estado, província, é como o distrito, por assim dizer, e depois novamente o código postal, já sabem como procurá-lo. A natureza do nosso negócio, né, ou seja, do nosso negócio, mesmo que não seja nosso e trabalhemos para outra pessoa, a natureza desse negócio, ou seja, a que se dedica. Então, arquitetura, engenharia, artes, design, negócios, comunicação, comunidade, serviço social. Bem, digamos que eu quero em comunicação de média porque o Checho Plus é um canal de YouTube ao qual me dedico. Então, na ocupação, aqui diz-nos qual é o nosso cargo ou posição dentro desta empresa. No meu caso, vou colocar proprietário do negócio, ou seja, o dono do negócio. Se vocês, obviamente, são empregados, então selecionam aí, não sei, contabilista, analista, auditor, enfim, etc. Posteriormente, a origem do nosso rendimento, por assim dizer. Ou seja, com o que vamos efetuar o investimento, então aqui indica-nos diferentes opções, vamos traduzir por aqui. Então, a origem da riqueza é se possuímos algum tipo de subsídio ou algo semelhante. Por invalidez, não sei, SANT, desemprego, se nós somos empregados, simplesmente indicamos rendimentos do trabalho, mesmo que sejamos independentes, podemos igualmente indicar rendimentos do trabalho, ou se por acaso vivemos de propriedades, podemos selecionar essa opção ou alguma das outras alternativas disponíveis. Agora seguimos por aqui, informação da conta, vou voltar a pô-lo em inglês porque me confundo um pouco. Na informação da conta temos aqui isto, pois aparecem muitas outras moedas, mas o recomendável é deixá-lo em dólares, que por sinal nós podemos investir noutras moedas dentro desta conta, o que torna tudo extremamente interessante, porque nesta conta podemos até investir em moeda polaca, o que me agrada bastante. Depois, perguntas de segurança, e aqui simplesmente selecionam estas, já a escolha de cada um não é como se houvesse algo predeterminado, mas por exemplo, qual foi a escola que frequentaste? Então vou colocar São Bartolomeu, seja o que for, não sei, estou a inventar. Depois, segurança, questão, segunda pergunta, então qual é o nome próprio da tua avó? Então vamos colocar Rocio. E a terceira questão é qual é o teu? Não sei porque penso tanto nisto, se esta conta não a vou utilizar, mas então digamos que qual é o teu doce preferido? Vou pôr algo Rex, que vai ser pastilha, pronto. Clicamos em continuar e aqui vai começar a carregar, então diz que devemos confirmar o nosso endereço, isto porque mais tarde teremos que confirmar o endereço, neste caso vocês simplesmente clicam em atualizar, não há qualquer problema e pronto. Assim que clicarmos ali em continuar atualizar e já clicarmos novamente em continuar, já nos vai aparecer aqui a confirmação do telemóvel. Então o que devemos fazer aqui é simplesmente esperar que nos chegue um código ao nosso telefone e colocá-lo aqui. No entanto, ainda não é necessário. Se quiserem, podem fazê-lo de imediato, mas se não, não há problema. Depois há algo muito importante a ter em conta, que é o tipo de conta que queremos. Neste caso, queremos o tipo de conta cash, que é para que possamos colocar o nosso próprio dinheiro e investir com ele, enquanto que a de margem é para, por assim dizer, nos endividarmos com o corretor para que nos empreste dinheiro para investir. Agora, vamos traduzir isto e basicamente o rendimento líquido anual, isto depende de
cada um vão colocando conforme acharem melhor, então 40 mil valor líquido por aqui, de 5 mil a 20 mil valor líquido, novamente aqui, bem, coloquei porque sim. Agora devemos selecionar qual é a tolerância ao risco que queremos e qual é o objetivo que temos com esta plataforma. Recomendo que aqui simplesmente coloquem crescimento ou preservação do capital para não terem problemas, ou podem até escolher os dois. No meu caso, vou escolher preservação de capital. Depois, há também uma opção que depende muito de cada um de vocês, esta opção que diz experiência comercial e permissões é para adicionar coisas nas quais vamos investir no futuro. Se quiserem investir, por exemplo, em obrigações, selecionam obrigações e adicionam-nas. As traduções do Google são um pouco loucas, mas escolhi obrigações e apareceu cativeiro, mas bem, há obrigações, há futuros, há fundos mútuos, bem, isto já depende de cada um de vocês o que querem. Eu pessoalmente deixo assim, porque o único que pode interessar-me são as obrigações, mas neste momento, se não escolherem mais nada daqui, vão poder investir em ações e coisas assim, que tem bastante a ver com o que estamos a fazer neste canal. Pronto, uma vez que voltamos aqui, já nos diz por aqui stocks, isto de stocks são ações, então nos diz para selecionarmos a experiência. Aqui podem selecionar qualquer uma menos a de 0, porque às vezes podem colocar nos problemas e dizer que como não temos experiência, ainda não estamos prontos para abrir a conta, então podem colocar 1, 2, 3. Eu vou colocar 1 no meu caso, e quantas transações vamos realizar por ano segundo isto? Ou seja, quantas compras vamos realizar, quantas vendas vamos realizar? Podemos colocar qualquer uma, mas o importante é que não selecionamos 0, porque depois colocam nos problemas. Então digamos que vamos selecionar este de 11 a 25 e depois o nosso nível de conhecimento, digamos conhecimento em relação aos investimentos neste corretor, ou bem, neste corretor, mas na bolsa em geral. Então o mesmo, não coloquemos que não temos nem que é um conhecimento limitado, mas que temos um bom conhecimento. De facto, às vezes quando vamos colocando aqui coisas, pode ser que dentro disto comece a cancelar-se e a retirar as coisas e nos diga que não podemos. Mas bem, simplesmente colocamos 0 aqui, 11.25. Se quisermos investir em opções aqui, preenchemos isto. Neste caso, não queremos investir em opções. E se quisermos investir em cripto, aqui temos que selecionar o mesmo, as permissões que precisamos. E se quisermos fazer Forex também aqui o mesmo. Mas bem, neste caso já deixamos assim. Igual isto também depois vamos poder configurar caso desejemos e queremos adicionar as obrigações. E isso será uma configuração extra, mas neste caso, como não nos interessa, simplesmente não colocamos. Agora vamos traduzir novamente então informação regulamentar. Os proprietários e outros não proprietários enumerados na conta são empregados de uma empresa que cotiza em bolsa. No caso de vocês serem empregados de alguma empresa que literalmente cotiza em bolsa, que esteja exposta em bolsa, simplesmente dizem que sim, neste caso não, e depois os proprietários e outros não proprietários, blá blá blá, operam ou controlam uma empresa que está cotizando em bolsa, dizemos que não, e simplesmente aqui isto é uma opção adicional para que a Interactive Brokers tome as nossas ações e possa administrá-las e fazer certas coisas com elas, mas isto não vamos habilitar. Como souberam de nós, neste caso podem colocar recomendação talvez e escolher aqui homem influência, ou seja, eu trouxe-os por assim dizer e aqui damos continuar. De facto, esqueci-me de mudar aqui o de margem e se virem que coloquei algumas coisas que não podem ser utilizadas para investir neste tipo de conta, lembrem-se que aqui em colocar sim ou sim cash, não sei por que não se atualizou aí, vamos descer por aqui, bem, isto já está bem, não, pronto, agora sim continuar, mas lembrem-se, se não preencherem bem vai aparecer um anúncio assim e tem que ser sim ou sim cash, vamos dar continuar, agora sim, pronto, aqui se quisermos confirmar o nosso telefone podemos confirmá-lo, mas aqui nos diz toda a nossa informação, verifiquemos que tudo está muito bem, aqui onde diz qualificações dos benefícios do tratado, acontece que alguns tratados que são isentos de impostos a pagar nos Estados Unidos se pertencem a alguns destes países, mas no nosso caso a Colômbia não está, então esta opção, vamos onde diz não qualifico para os benefícios do Tratado Fiscal dos Estados Unidos e vocês talvez, acho que aqui está a Espanha, se não estou em erro, bem não estava, mas se estivesse algum dos vossos países, digamos México, se está, então aí podem tentar, mas sigamos por aqui, blá blá blá. Aqui o único que devem dar é que aceitam. Isto basicamente é informar que nós não vivemos nos Estados Unidos e coisas assim, que estão a confirmar que vivem em outro país, blá blá blá. Então sim, dão que sim as duas, no entanto, se quiserem lê-lo, podem lê-lo tranquilos aí com atenção e vêm se marcam se sim ou sim não. Depois, uma vez que estivermos aqui, assinatura aceite, literalmente o que temos de fazer é colocar o mesmo nome que aparece aqui, que foi o que colocamos antes, Pedro A. Rodrigues Pascal, voltamos a escrevê-lo exatamente assim, Pascal, e clicamos em continuar. Depois de clicarmos em continuar, novamente nos é pedido para verificar toda a informação que aparece aqui, todos esses limites, todo o tema de onde trabalhamos, blá blá blá, deixamos tudo isso marcado. Se quiserem podem ler todos os programas que aparecem aqui, todos os documentos, porque são sobretudo documentos legais e novamente temos que assinar com o mesmo nome, então escrevemos o mesmo que aparece aqui, Pedro A. Rodrigues Pascal, clicamos em continuar e começa a carregar. Aqui nos dizem que estão a configurar a nossa conta, ou seja, a confirmá-la. Aqui vão dizer que precisam de mais informações para completar, mas não se preocupem,
preocupem, não é nenhum erro, clicamos em continuar a aplicação e basicamente aqui vai carregar que estamos quase lá, mas que devemos fazer estes passos que aparecem aqui. Aqui chega o momento de confirmar o número, então clicamos em confirmar, esperamos que nos chegue o código e inserimos-lo aqui, se desejarmos. Depois aqui verificamos a identidade e a morada. Aqui é onde vamos clicar para verificar a identidade e há duas formas de o fazer, já vamos ver. Então clicamos em continuar e vão pedir-nos para verificar o nosso cartão de cidadão e também o documento do local onde estamos, onde trabalhamos. Se quisermos podemos fazê-lo online, é mais fácil, digamos que o processo é mais simples. Aqui simplesmente nos dizem para verificar um código QR, verificamos-lo e pronto. Ou então podemos fazê-lo de forma manual, o que significa que já temos que ter as fotos tiradas. Prefiro que o façam de forma manual para evitar problemas, pois às vezes exige um bom telemóvel, uma boa câmera para tirar as fotos. Assim, é melhor tirarem a foto com um bom telemóvel, guardá-la, clicar em continuar e depois aqui vai pedir-vos para carregarem alguns destes documentos. Neste caso, se carregarem o vosso documento nacional de identidade, que é o cartão de cidadão, será aprovado instantaneamente. Podem carregar as fotos ou, se preferirem, podem carregar o passaporte ou a carta de condução. Uma vez que o carreguem, vão pedir-vos um documento que certifique a morada e esse documento será o extrato, neste caso do Bancolombia, se tiverem. Se não, procurem um extrato de algum banco que traga diretamente a morada dentro do PDF do documento. Aqui, como vem, diz carregar documento, aparece verificar a sua morada de residência, carregam o documento, neste caso é o PDF, clicam onde diz Bank Statement, que basicamente é extrato bancário, carregam-no e pronto. Uma vez que confirmem tudo isto, bem, esperamos que carregue, porque está a carregar e carregar, já vão começar a aparecer todos estes pontos a verde. Quando tudo isto estiver a verde, simplesmente devemos esperar, não quer dizer que porque tudo isto está a verde, já devemos passar a depositar na nossa conta, não. O que devemos fazer é simplesmente esperar que nos chegue um e-mail como o seguinte, este é o e-mail que nos chegaria, que diz Interactive Brokers Account Approval, ou seja, bem, approve, que basicamente significa que já temos a conta ativada, já podemos entrar e já podemos ver todo o tema dos depósitos. No futuro trarei um vídeo sobre como depositar para, entre aspas, contornar a questão das comissões, como fazê-lo daqui, da Colômbia e de outros países da América Latina. E quando entramos na conta já não aparece isto, mas sim a página inicial do Interactive Brokers. E então, amigos, simples, fácil, não? Pois realmente é muito fácil, apenas que o processo é bastante longo, temos de apresentar muitos documentos e muitas coisas, mas assim que fizerem todos estes passos, apenas tem de esperar, a conta é aprovada e podem fazer parte de um dos melhores brokers disponíveis atualmente. Num vídeo futuro traremos a TD Ameritrade, que por sinal, se ainda não se registraram no momento em que suba este vídeo, registrem-se mesmo antes porque vai passar a ser Charles Schwab, que é outro corretor e é outro tema. Se chegaram até aqui no vídeo, coloquem um emoji do dólar com asas, pois esse dinheiro que investiremos na Interactive Brokers vai crescer, meus amigos. Assim sendo, vemo-nos numa próxima ocasião. Tchau, tchau.